Muito bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a Márcia Cota, né, para quem não me conhece ainda. Eh, e hoje a gente está fazendo uma série, continuando uma série de webinars com os palestrantes que participaram do congresso da ICF na Argentina, o Congresso Latino-Americano. Alguns brasileiros fizeram apresentações lá. E a gente já começou essa série aí há algumas semanas, e aí hoje é a penúltima, acho que daqui 2 ou 3 semanas tem a última, que vai ser com a Raquel. Estão todas gravadas e disponíveis no YouTube. Vocês vão ver carinhas carimbadas aqui que aparecem em todos os webinars. Então a gente decidiu compartilhar, né, os temas que foram apresentados lá, e essa série que a gente está fazendo hoje. Como o Francisco me lembrou, amanhã a gente tem um evento de jornada do credenciamento, então os que também quiserem participar, fiquem à vontade, são todos super convidados. E a gente também tem pessoas que não fazem parte ainda da comunidade da ICF, então a ICF é a maior associação de coaches profissionais do mundo. Nós estamos aqui na comunidade do Brasil e sejam bem-vindos. Se quiserem saber mais sobre a ICF, fique à vontade de perguntar, mandar mensagem. Hoje eu estou sozinha aqui facilitando, não tenho backup, tá, gente? Então eu vou fazer tudo, então nem todas as perguntas eu vou conseguir responder. Vocês vão me ajudando aí no chat, fiquem à vontade. Como eu falei, aqui tem várias pessoas que eu já sei, que conhecem muito de segurança psicológica, que conhecem de Action Learning também, então fiquem à vontade para compartilhar suas experiências e perspectivas. A minha apresentação na Argentina foi uma apresentação de 15 minutos, então hoje aqui ela está um pouco, complementei com algumas coisas para a gente estender um pouquinho o papo, e fiquem à vontade para interromper, perguntar, tá? É uma conversa. Oi, Ana, tudo bom? Maricélia, Ângela, algumas pessoas chegaram enquanto a gente estava começando. A gente está começando agora, eu vou compartilhar. Um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Tá. Sim, Sim, sim. sim, sim. Então, hoje a apresentação é sobre Action Learning, como Action Learning ajuda a catalisar a segurança psicológica nas equipes. A apresentação está em espanhol, mas um pedaço final está em português, tá? Então, qualquer dúvida aqui, me perguntem, se alguma coisa não ficar clara. Então, vamos lá. Houve uma época em que os navios eram os grandes titãs dos mares. E aí surgiu uma ideia, uma inovação, que seria o maior dos maiores, com todo o luxo, todas as inovações da época. Era o Titanic, que com certeza vocês já ouviram falar. A construção dele começou em 1909 e foram colocados muito alto investimento e foram chamados todos os especialistas da época para trabalhar nesse projeto. Em 1912,
o Titanic zarpou da Inglaterra com destino a Nova York, na sua viagem inaugural. Tinham mais de 2.200 pessoas a bordo. Os primeiros dias foram de festa. Todo mundo encantado com o luxo, com o tamanho. Mas depois de 4 dias, o Titanic se chocou com um iceberg e afundou rapidamente. Levou consigo mais de 1.500 vidas. Essa tragédia, como vocês podem imaginar, desencadeou uma investigação enorme para entender o que tinha acontecido e prevenir futuros acidentes. E essas investigações revelaram falhas humanas e tecnológicas. Uma das pessoas que participou da investigação notou que o conhecimento das pessoas que trabalhavam em postos mais operacionais não tinha sido solicitada. E essas pessoas também não se atreviam, não se atreveram a questionar as ordens que recebiam, nem a tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim. E aí eu queria saber de vocês. Quem de vocês já teve medo de compartilhar um erro, uma má notícia, pedir ajuda? Podem levantar a mão. Veja a Fernanda. Boa, Beth. Eu mesma já tive medo muitas vezes, né? De levantar a mão, de fazer uma pergunta. Então, imagino que vocês também. Obrigada, pessoal. Então, por que que a gente tem esse medo? A gente tem esse medo porque a gente tem medo de assumir um risco que a gente chama de interpessoal. E isso decorre das nossas relações sociais, né? Então a gente tem medo de não ter um bom resultado nessas interações. A gente fica pensando o que que as pessoas vão, como as pessoas vão reagir, o que que elas vão falar, o que que elas vão fazer. E nós, como seres humanos, a gente quer que os outros tenham uma boa percepção de nós, né? A gente quer que todo mundo ache que a gente é inteligente, que a gente é competente, que a gente é positivo, que a gente é adequado, né? E aí a gente não pede ajuda, a gente não pergunta, a gente não fala não, a gente não confronta uma ideia, né? Porque a gente não quer essa desaprovação, a gente não quer se sentir a gente não quer se sentir com vergonha, nem humilhado, nem com culpa. E essas emoções nos fecham para aprender. Vocês todos sabem disso porque trabalham com a aprendizagem de adultos, né? Então vamos pensar aqui juntos de novo, né? Se, se esses riscos não houvessem, né, no Titanic, lá na situação do Titanic que eu compartilhei, né, o que que esses profissionais mais operacionais poderiam ter perguntado, falado, proposto, se não tivesse, se houvesse, se não houvesse esse medo? Quem pode abrir o microfone e falar alguma coisa que pensou? Já compartilhei. Lindevânia, bora. Isso, isso.
De repente, um dos membros, né, daquela tripulação poderia ter pensado, olha, a gente está observando algo estranho nessa rota. O que é que a gente pode fazer para desviar desse algo que parece ser estranho? Perfeito, muito bem. É nessa linha mesmo, Lindevan. Então, as pessoas poderiam compartilhar o que elas observavam, né? Suas percepções, talvez discutir problemas potenciais que elas estavam vendo, Uhum. gerar ideias ou ter novas ideias, propor soluções. Como você falou, né? Talvez falar sobre o que não estava funcionando, né? Olha, aqui parece que está estranho esse processo, isso aqui, como que a gente pode ajustar? Então, o que que era necessário para que isso acontecesse, para que essas pessoas pudessem falar? Era necessário que houvesse segurança psicológica, e lá não havia. Então, eu trago aqui a Sim, definição. eu tô chegando em casa daqui a pouquinho, posso te ligar daí? Fechei aqui o microfone, tá? Então, aqui eu trago a definição da doutora Amy Monson, que é uma professora que estuda o tema, né, segurança psicológica, e ela fala, então, que a segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe que está ok, está bom, é possível assumir riscos interpessoais, expressar suas ideias, preocupações, fazer perguntas, admitir erros, e tudo sem medo de consequências negativas, que foi o que a gente conversou antes, né? De se sentir humilhado, de se sentir menos, né? Incompetente, etc. Esse conceito de segurança psicológica estourou, né? Ficou mais conhecido quando o Google publicou o projeto Aristóteles, né? Que vocês devem conhecer. Tudo bem até aqui? Perguntas, dúvidas, complementos? Ô, Márcia, Oi. é, como de fato a segurança psicológica ela pressupõe abertura, né? Uhum, sim, E aí, sem abertura, as pessoas se sentem ora acuadas, retraídas, sei lá, intimidadas e pouca vontade mesmo, né? sim. Para chegar e expressar o que sente, o que pensa. Então, essa abertura é, eu acho que é um quê grande da questão, né? Isso mesmo. Vamos seguir. Então, aí tem aqui, ó, a abertura, né? Então, o que que isso gera nas equipes quando a gente tem segurança, quando existe segurança psicológica? Então, abertura, mais inovação, comunicação, evita incidentes, acidentes, apoio, mais clareza, conhecimento, maior efetividade, maior produtividade. Então, tudo isso são impactos, né, de um ambiente ou de uma equipe que tem segurança psicológica. Então, a segurança psicológica é a chave para a equipe possa, para a equipe, né, para o time, pode apre, pode, possa aprender mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa, né, as pessoas vão aprender sobre elas, como elas trabalham, como elas são, como elas atuam, vão aprender uns com os outros, vão aprender a trabalhar melhor juntos, né? Então, eles também vão aprender como é trabalhar juntos e vão melhorando o desempenho. E aí, como consequência disso, a melhora de performance do time, né? Então, a gente está falando de pessoas dentro do mesmo time.
Então, assim, quando o nosso cérebro não precisa colocar energia, né, no que a gente chama de sobrevivência social, nessa preocupação da interação social, ele pode colocar energia, então, em outras coisas, em como solucionar problemas, em como inovar, em como ter novas ideias, enfim. Então, é difícil, a professora Amy Edmondson mesmo fala, que é difícil para as pessoas fazerem o melhor que elas podem quando elas têm medo. Então, quais são os componentes fundamentais aqui da segurança psicológica? Então, apreciar, apreciar o que os outros membros fazem, as habilidades que eles têm, os talentos que eles têm. O apoio mútuo, então um pode ajudar o outro. Como que a gente pode colocar os nossos esforços na mesma direção, né? A reação aos erros, né? Então, como que a gente, como time, reage aos erros? A gente culpa alguém ou a gente resolve, né, o problema? Como a gente trata as questões? Então, é possível discutir problemas difíceis, questões às vezes de relacionamento mesmo, conflito, né? Aceitar a diversidade. As pessoas dessa equipe excluem os demais por serem diferentes ou escutam essas perspectivas diferentes. Assumir risco. É seguro assumir risco nessa equipe ou não? A gente tem coragem aqui ou não, né? Pedir ajuda. Então, a gente sabe que é difícil pedir ajuda, mas em equipes que têm segurança psicológica, a gente percebe que eles pedem mais ajuda, oferecem ajuda também. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, dúvida? Tranquila. Tranquilo, ótimo. E como então a gente começa a cultivar a segurança psicológica? Sempre que depois que eu montei esse slide, eu fico sempre lembrando daquela série do Ted Lasso. Vocês assistiram? E o início é bem marcante, quando ele chega, né, no time lá que ele vai ser o coach, e ele faz, que nem essa imagem aqui, ele faz uma caixinha de sugestões anônimas, né? E aí eu sempre lembro quando eu vejo essa imagem que eu coloquei. E essa é uma possibilidade, né? Como começar a cultivar a segurança psicológica. Mais alguma ideia? Aqui, especialistas de segurança psicológica, contribuem, falem. Como que a gente começa a cultivar segurança psicológica? Ângela. É, boa noite a todos. Acho É. que eu fiz a certificação e trago, né, esse tema, esse modo de trabalhar para a minha equipe. E o engraçado que eu vejo é as pessoas também chegam com medo. Uhum. E então, às vezes, mesmo tendo esse ambiente, mesmo proporcionando tudo que você colocou e tentando colocar em prática o que eu Uhum. aprendi, essa semana, faz 3 semanas que chegou uma pessoa nova na minha equipe. E apesar de, né, de trazer esse ambiente de fala, de ouvir, né, de colocar tudo isso, a pessoa também chega com os medos das outras empresas, dos outros trabalhos. Entendi. Então, acho que um outro exemplo também, né, do líder, da gente quando está trabalhando numa equipe, é também entender os medos que as pessoas estão chegando. Porque elas chegam com muitos medos, porque elas já passaram por muitas coisas em outros lugares
Então, apesar de ter esse ambiente, ela chega com muito medo de falar, de ser retalhada. Ela falou para mim que ela está tendo sonhos de ser demitida se ela errar. Uhum. Então, também tem isso que as pessoas vão chegando, né, do que elas já passaram em outros lugares. Perfeito. Então, entender, né, de onde essa pessoa vem, o que que ela já vivenciou, como é para ela. Perfeito. Que mais? E aí eu já faço o gancho com você, já que acho que assim é persistir, né, do que você já trouxe assim. Ela vai chegar, Sim. tá com medo, né, tem todos esses comportamentos, mas é persistir aí tentando até ela se sentir segura, né, poder. Muito bem. Falar sobre o tema também é algo que ajuda, né. Então compartilhar conhecimento, compartilhar as informações, que mais? E a gente ser modelo, né, como líder ou como coach, então a gente reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente erra, que a gente, precisa de ajuda, então tudo isso, se a gente se vulnerabiliza também ajuda, modela. Hum. E aí, né, estamos aqui para falar de uma metodologia que é uma que eu uso, então para mim a metodologia que me ajuda a trabalhar com segurança psicológica é o Action Learn, tá. E aí eu trago de novo aqui o Titanic, porque o, eh o Reg Rivens, que foi a pessoa que desenvolveu, lá no início o Action Learning, o pai dele trabalhou na investigação do Titanic, né, e essa foi uma das inspirações que ele teve para desenvolver essa metodologia. Acessar o conhecimento das pessoas que estão ali, né, conhecem ali a vivência, o que é o trabalho, o que é fazer aquelas atividades. Então não se basear só em especialistas, trabalhar com o conhecimento que as pessoas que trabalham com aquilo têm, diretamente. Essa foi uma das inspirações dele. Então o que que é o Action Learning? O Action Learning é uma metodologia de trabalho em pequenos grupos, que resolve um problema real, um desafio real, pra e se desenvolve enquanto faz isso. Então, é um grupo trabalhando num problema real, relevante para eles, urgente, importante, que eles têm ação sobre esse problema, que eles podem resolver. E que seguem algumas regras, né, durante esse trabalho, essa metodologia. Então a primeira regra, são apenas 2, é o uso de perguntas. Então é uma metodologia, né, então aqui a gente já falou do problema, tem uma equipe, vou voltar só um passinho para trás. Então tem uma equipe ou um grupo, que no caso é de 4 a 8 pessoas, esse é o número ideal, porque assim todos podem participar. A gente busca trabalhar com diversidade, então ter um grupo diverso, isso significa pessoas da mesma não só pessoas da mesma área, né, às vezes ter pessoas de outros até níveis hierárquicos, a gente pode ter cliente, pode ter fornecedor, uma pessoa de fora totalmente. E a metodologia trabalha com perguntas. Então, essa é uma grande diferença, porque as perguntas são a base dessa metodologia. Esse grupo gera ações, um plano de ação, e também gera ações durante a própria reunião, e, e aí gera aprendizagem, tanto individual quanto a aprendizagem para o time, de como trabalhar melhor,
e uma aprendizagem que é possível também transferir para o dia a dia ou para a organização. E o coach, ou a coach, né? A gente trabalha nessa metodologia com uma pessoa que é responsável e que cuida da aprendizagem. Por quê? Resolver problemas traz muita urgência, traz muita vontade de resolver. Então, a gente precisa de alguém que dê um equilíbrio e possa cuidar da aprendizagem. Isso aqui é um resumo bem resumido do que é a metodologia, tá? E aí eu queria contar para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Tem várias pessoas aqui que já conhecem a metodologia, então é tranquilo, né? É, Então eu queria trazer para vocês um exemplo que eu vivenciei e aí eu trago para compartilhar. Uma filial de uma organização social global não estava recebendo recursos financeiros da matriz para tocar suas operações locais. Eles tinham tido muitos conflitos interpessoais entre os grupos também dessa organização, estavam com problemas de governança e até suspensão de algumas pessoas do conselho. E aí eu fui chamada para trabalhar com esse Conselho Nacional para encontrar uma maneira para que eles buscassem uma solução juntas, que eles pudessem trabalhar de uma forma positiva, de uma forma que eles compartilhassem a responsabilidade sobre o que estava acontecendo e pudessem desenhar ações futuras. A gente decidiu usar o Action Learning. Eu fiz uma sessão com eles. Era uma sessão que estava planejada para durar 3 horas e durou 5. Como eu contei, essa metodologia trabalha com perguntas. O mais rico é a gente trabalhar com perguntas abertas. Mas eles não faziam perguntas abertas, só faziam perguntas fechadas, traziam muitas reclamações e queixas. Traziam muita ironia, muito sarcasmo. E eu, confesso, já estava sem esperança de que a gente conseguisse chegar numa, num resultado positivo. E aí uma participante perguntou para um outro participante se esse cara confiava numa terceira pessoa que também estava ali presente. Eram 9 pessoas. E aí, com essa pergunta, eu percebi que o problema real que a gente estava trabalhando finalmente tinha emergido. O que não tinha ali era confiança entre eles. E aí a gente pôde trabalhar o tema que emergiu, que foi a disponibilidade, a disposição para eles recomeçarem a confiar novamente uns nos outros e voltassem a trabalhar juntos, né? Foi incrível. O clima de trabalho mudou, eles deram risadas, quiseram até tirar foto no final juntos, foi incrível. Uma pessoa que nunca falava nessas reuniões que eles tinham, né, do conselho, liderou a reunião e todos eles falaram ao final que se sentiram escutados e puderam falar. Todos tiveram espaço de fala e de serem escutados pelos demais. Enfim, e aí no final eles se comprometeram com um novo compromisso, com um novo acordo de seguir trabalhando juntos. E aí eu trouxe para vocês, então, como que eu faço, né, a partir desse exemplo, como eu vejo a segurança psicológica ali naquela reunião, né, o que foi acontecendo. Eles conseguiram colaborar para solucionar um problema juntos, né? Um problema de todos. Todos ajudaram a solucionar de alguma maneira. Então, eles puderam
ter conflito de ideias, mas não perceberam qual era a diferença entre o conflito de ideias e o conflito entre as pessoas, né? Eles usaram as perguntas, então o uso de perguntas convida à contribuição dos outros, né? É um convite. Então isso, a pessoa se sente valorizada quando ela recebe uma pergunta. Esse é um convite à participação. Como eu falei, todos tiveram oportunidade de falar. Falar e ser escutado, não é falar no meio daquela bagunça, né? De ser escutados. E aí as opiniões foram consideradas ou foram escutadas, mesmo se não pudessem seguir adiante. No Action Learning também, cada pessoa trabalha uma habilidade de liderança ou de comunicação. E todos podem dar feedback uns para os outros dessa habilidade. É uma parte da aprendizagem. Então, eles também puderam dar e receber feedback, né? E apreciar também o trabalho que alguns fizeram ou que os demais fizeram. Então, o Action Learning também é inclusivo, né? Porque aí todo mundo pode fazer pergunta, todo mundo vai ser escutado em algum momento em função da metodologia. E para mim é uma coisa que é bem relevante. Essa é uma experiência que eles vivenciaram. Então, eles sabem no corpo o que é ter vivido um momento, 2 horas, em uma reunião que tinha segurança psicológica, né? Então, essa experiência compartilhada e vivenciada vai além do que a gente pode falar ou explicar, né? Porque eles viveram no corpo. As pessoas, né, que participam numa reunião vivem isso no corpo. Isso vai construindo uma possibilidade internamente de viver mais esse tipo de experiência. E aí, pessoal, como estamos? Especialistas em segurança psicológica, coaches de Action Learning, alguma coisa aí? Eu achei interessante essa abordagem que você está trazendo, estabelecendo conexão do Action Learning com a segurança psicológica. Eu nunca tinha parado para pensar o quão existe uma relação de convergência forte, né? Uhum. Nesses dois temas. Achei bem oportuno. E aí, suscita aí alguns interesses Reflexões? de pesquisa, de Ah, estudo. legal, legal. Quem mais? Verdade, eu também fiquei curiosa nesse sentido, né? Porque são dois, assim, uma metodologia e um tema muito latente, né? Nas nossas vidas hoje, né? E como fazer essa associação, a gente pode explorar e impulsionar ainda mais o Action Learning, né? Fomentando esse ambiente aí de segurança psicológica, né? Eu achei super bacana também. Parabéns, Márcia. Pela conexão aí, né? A gente trabalha às vezes as coisas separadas, né, Lindivane, Uhum. e não faz essa conexão, né? Então achei bacana. Mas faz sentido para você se você conhece Totalmente, as duas? totalmente, né? Totalmente. Super sentido, assim, super bacana. Eu acho que e provocar, né, e trazer às vezes o problema, no final das contas, é a confiança, como você teve aí, né? Só que assim, falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente leva já algum assessment lá, por exemplo, do Lencioni, que traz esse olhar Uhum. da confiança, mas explorar dentro do grupo e fazer o grupo emergir isso é um outro nível, né? De consciência e de experiência, né? Então, tá super bacana. Legal, obrigada. Mais alguém? Ou alguém que não conhece, quer perguntar alguma coisa também, fica à vontade. Marcinha, Oi, você fez um trabalho de grupo. Você trabalhou sozinho ou trabalhou com co-coach? nesse eu trabalhei sozinha.
No Action Learning a gente trabalha sozinho normalmente, né? Como eu falei, o grupo é até 8 pessoas, é super viável, assim. Nesse dia é que eu não podia tirar uma pessoa do conselho, falar, não, você não vai participar, até porque já, né, já estava toda essa situação. Então, eu sustentei isso e por isso que ela foi mais longa também. Mas a gente normalmente não trabalha com co-coach, trabalha sozinho. Uhum. Ok. Obrigado. Ô, Imagina. Márcia, uma Oi. perguntinha. Eu tô aqui pensando, meio na linha do que o Francisco perguntou, né? Porque Uhum. então, neste processo de action learning, na verdade você está atuando como facilitador, né? Não exatamente como coach de grupo, né? Se a gente entrar nas questões relacionadas à ICF, nos nossos padrões de coach individual, de coach de grupo, né? E pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi aí, também, as perguntas elas são de qualquer pessoa, né? Do grupo todo, não é o coach que, não é o facilitador ou o coach que vai direcionando, que vai fazendo as perguntas provocadoras, mas o grupo é que vai se dinamizando nisso. É isso É mesmo? isso, é que o grupo escolhe o que vai trabalhar, né? Normalmente, ou a gente recebe um pedido da empresa, né? Do que eles precisam, qual é o tema, qual é o problema ali. Então, não, há divergências, tá? Eu posso dizer que há divergências sobre isso. Eu acho que dependendo do trabalho, é um trabalho como um coach de time que a ICF faz, tá? Porque ele trabalha o que emerge do grupo, o que o grupo quer trabalhar, né? Como aqui eu dei o exemplo da confiança, não era isso, porque também, assim, o problema inicial, muitas vezes, ou quase nunca, é o problema real, né? E o coach de Action Learning traz essa pergunta para o grupo, né? Qual é o problema real que a gente está trabalhando aqui? Para o grupo refletir e trazer. Então, é, é uma discussão é, mais profunda, tá, Daniel, para a gente falar, assim. Mas, na minha opinião, sim, num trabalho de equipe, pode ser um coach de action learning, pode ser um coach de time, como a gente fala na ICF, tá? Como pode ser grupo, ele também pode ser um facilitador, né? Mais perto de um facilitador, não necessariamente é uma equipe fechada, assim. Quem mais? Alguém mais? Márcia, eu vou fazer uma moderação aqui. A Maricélia, ela colocou uma pergunta no chat que é bastante relevante, que é em função do tempo, né? Nesse exemplo que você trouxe. Ela Sim. colocou assim, eu vou ler. No Action Learning marcamos o tempo para trabalhar e fazemos o monitoramento, né? Geralmente 2 horas, né? Isso daí é um comentário meu. O que aconteceu de passar de 3 para 5 horas? Geralmente no corporativo as pessoas já têm algumas atividades depois, e se as pessoas estivessem saindo, né, devido a esses outros compromissos, como se lidaria, né? Entendi que tinha um combinado de tempo e vocês avançaram, né? E acho que para mim, tem duas coisas. Uma é a flexibilidade que a gente tem de, dentro da metodologia, avançar no time, né, no tempo combinado, e outra, como lidar com isso, né? Porque uma das coisas que eu entendo do Action Learning é a gente dar essa celeridade, assim, né, e seguir com as etapas dentro daquele contexto do tempo, né? E que às vezes eu questiono também, né? Então, assim, eu acho que tem um lado bom, porque esse tempo aí deu para vocês darem a profundidade e conseguir chegar. Mas talvez fosse o caso de fazer 2 sessões, né? Estou aqui já. Sim, sim. Então, nesse caso, Maricélia. obrigada pela pergunta. Nesse caso específico, eles iam, e eu já sabia, eles iam trabalhar 2 dias juntos, tá? Porque era, tipo, eles tinham um encontro de 2 dias e eu fiquei com a parte da manhã. Mas eu sabia que eu tinha flexibilidade de tempo, é, e isso foi combinado, né? Então, que a gente poderia Tá. estender
em prol de Tá. conseguir avançar nisso, Uhum. porque o que vinha depois eram tomadas de decisão, enfim, e ajudaria eles já a estarem, enfim, né, terem chegado num outro No outro lugar, assim. patamar. Isso, Aquele velho combinado não é caro, né? Então, se tá isso. combinado, tá tudo certo. E trazer É, esse lugar do grupo também, né? Que a gente fala da confiança no grupo, né? Que o grupo e que vai. Bacana. e eu E acho também que. estava lá para trabalhar, eu podia trabalhar durante o dia inteiro, né? Uhum. Então, assim, já tinha tudo isso, já meio Ah, tá bom. E é pronto, bom a gente saber que flexível. tem esse lugar de flexibilidade também, né? Porque às vezes a gente segue o script e assim, né? Sim, A gente pode trabalhar em cima disso também. Eu acho que isso. isso é bacana. E tudo isso foi, acho que é legal vocês É, falarem isso, porque é, tudo isso foi combinado também com os sponsors, é, né? Então estava é, tudo alinhado que tinha essa é, possibilidade, tá? bacana. Obrigada por Imagina. moderar, porque eu não Imagina. estou vendo o chat aqui. É, Então, obrigada. tranquilo. E aí aqui eu trouxe essa aqui que já são os adendos, né? Que não estavam na apresentação da Argentina, que eu fiz na Argentina. Eu trouxe aqui algumas abordagens de segurança psicológica e como isso conversa com Action Learning, né? Então, existe tipo um teste, né? Um assessment aí que chama Fearless Organization, baseado na pesquisa da doutora Amy, Uhum, e ele fala de 4 dimensões, e as dimensões são ter uma conversa aberta, disposição para Opa, eu não estou enxergando aqui. Disposição para ajudar e trabalhar em equipe, inclusão e diversidade, atitude em relação a risco e fracasso, uhum, né? E uhum, como eu enxergo, pelo menos, que isso é possível trabalhar dentro do Action Learning com essas 4 também dimensões, né? Então, através das perguntas, através, né, de perguntas diversas, da coragem de fazer perguntas. A outra são 7 elementos-chave que o Peter Collier também trabalha, e ele também, o trabalho dele é baseado nos estudos iniciais da doutora Amy, e aí ele fala de reação a erro, apreciação, pedido de ajuda, apoio mútuo, tomar riscos, diversidade, e lidar com os problemas. Então, é muito dentro do que a gente trabalha no Action Learning. E até os 4 estágios de segurança psicológica do Timothy Clark. Então, no meu entendimento, até conversei com isso com a Beth aí outro dia, dentro de uma reunião de Action Learning, a gente consegue passar por todas por todos esses estágios. É claro, depende do grupo, depende da equipe, mas a gente com certeza, né, passa pela inclusão, pela aprendizagem, pela contribuição, porque todos, né, trazem ideias, trazem perguntas, trazem perspectivas, e até a gente chega em desafiar o status quo. Então, dependendo da reunião, do grau de maturidade da equipe, a gente pode chegar nesse estágio sim, em uma reunião, né? Porque o Timothy Clark fala que uma é necessário para que a outra aconteça. Enfim, então é isso, por aqui eu encerro a parte conceitual. Eu vou até parar de compartilhar para poder ver vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário. Nada.
Eu tenho, Márcia, falante aqui hoje. Vai lá, Se você, Cíntia. se você puder trazer ou comentar ou compartilhar com a gente um outro exemplo, uma outra aplicação que você tenha feito, porque você trabalha bastante, né, com Action Learning, vinculando com esse tema, assim, uma outra situação, só para trazer, sei lá, se você tiver algum case aí para compartilhar com a gente, né, Uhum. de alguma situação. Ou como É, que prepara também, né? Então, assim, tem o depois e tem o antes, né? Quer dizer, o uhum. durante, que é fazer a facilitação, mas como chegar nessa construção de vincular o Action Learning com a segurança psicológica, né? Como que a gente faz essa construção? Então, às vezes não é o tema que é pedido, né? Não, Se né? às vezes ele está por baixo, a gente Isso, percebe, é. né? Por isso que eu trouxe ali no início que a segurança psicológica ajuda na aprendizagem do time, né? Uhum, E uhum, aí a ter uma performance melhor. Então, às vezes é uma coisa que não é nomeada, que não está presente. é, Mas à medida que a gente trabalha, a gente vai percebendo, ou às vezes na primeira reunião. é, Então, eu já tive um projeto, por exemplo, que a gente trabalhou 3 áreas. E qual que era a problemática? Eles estavam trabalhando em silos, tinha muito conflito entre vendas e pós-vendas. Eles não estavam tendo uma comunicação e o que declararam para a gente é que tinha muito conflito até, verbal e tudo isso. E aí eu trabalhei com grupos misturados e com os temas que eles trouxeram como urgentes para melhorar. Então, apareceu comunicação, enfim, apareceram alguns temas e eles mesmos se dividiram nos grupos, né, com áreas misturadas, e a gente foi trabalhando várias sessões de action learning com cada um dos grupos. E o que que eles foram trazendo é que eles já conseguiam conversar uma área com a outra. Então, você está com... que não, mas eu falei que é impressionante mesmo como mobiliza, né, as pessoas, né? Então, eles traziam isso para a reunião. Olha, agora eu sei que eu posso falar com essa pessoa que eu confio, que eu conheço, e se ela não souber, ou não é ela que é responsável por isso, ela vai me falar quem é. Então, eu posso trazer um problema, fica mais fácil da gente resolver os problemas no dia a dia, toma menos tempo, né? Desgasta menos. Então, eles mesmos foram se azeitando, em relação a isso. E, obviamente, a segurança psicológica estava ali por baixo, ela não existia, né, para eles tratarem os problemas abertamente, ou falarem do que não estava funcionando de uma área para outra. Então, eles puderam abrir essas conversas, às vezes não durante a reunião de Action Learning, mas fora mesmo, entendeu? Proporcionou essa possibilidade. Muito bem, super obrigada, Márcia. Obrigada. É, se não tiverem mais perguntas, Márcia, você queria trouxe. te agradecer por permitir que a gente fizesse aí uma conexão tão bacana entre esses dois temas. Dizer que eu não estou podendo abrir a câmera aqui, que eu estou em deslocamento, mas ouvir os exemplos práticos que você trouxe, a forma que você está conectando essas duas abordagens. Obrigada por compartilhar conosco, foi bem bacana te ouvir e conhecer a tua prática, tá? Obrigada, Ana. Obrigada a todos também. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Maricélia e a mão do João levantada. Você trouxe as abordagens da Amy, do Clark e Peter. Como você acredita que elas convergem? Qual o maior desafio que teve que lidar na Action? Então, eu acho que eles convergem mais ou menos nesse lugar que eu trouxe aqui hoje, né? Eu acho que são complementares. O maior desafio para mim foi essa reunião que eu tive aí de 5 horas. A situação estava bem feia, bem, bem feia. Eu não imaginava o quão feia era, mas tinha muito, muito problema. Tanto que a reunião durou 5 horas, então foi muitas emoções, assim, então foi muito conflito. Foi muito difícil sair esgotada,
foi em outro país, foi no Peru, então ainda falando espanhol, eu saí que eu era só o pó. Eu, eu falava para eles no final, eu falo, pelo amor de Deus, olha, estamos encerrando agora, eu já não posso nem entender espanhol mais, de tanto que eu já gastei aqui meus neurônios. Mas foi essa. Fala, João, Oi, Márcia. tudo Primeiro bom? pedir desculpa, porque quando eu entrei, eu já entrei atrasado e meu microfone ligado, então Tá talvez tranquilo. não seja segurança psicológica, mas seja, sei lá, organização psicológica. Mas te escutando e refletindo, eu não conhecia Action Learning, mas fico, sem querer ser simplista, mas fiquei refletindo o quanto tudo isso que a gente está falando tem a ver com a base também do ser coach ou até mesmo terapeuta, que como fundamento básico está a construção de um espaço seguro. E para que Sem a dúvida. construção desse espaço seguro? Para que a nossa vulnerabilidade apareça, né? Por que que é importante a gente, como coach, construir um espaço onde o nosso cliente se sinta seguro? Porque é só desse lugar que ele vai falar o que importa. Porque na grande maioria das vezes, eu não posso dizer todas, mas na grande maioria das vezes o que precisa aparecer tem a ver com a nossa vulnerabilidade, tem a ver com os nossos medos, nossas raivas, os nossos aromas, os nossos cheiros não tão bons que a gente aprendeu na nossa sociedade que a gente precisa esconder, né? Que a gente chama de fragilidade, vulnerabilidade, o que for. Então me parece, daí eu queria te escutar um pouco sobre isso, que a base fundamental ela é a mesma, independente da metodologia, seja da M, seja do Action Learning, que é como construir, seja numa organização, seja numa dinâmica de grupo, seja num trabalho individual, como construir um espaço onde as pessoas possam ser elas mesmas e falarem o que elas estão sentindo. Faz sentido isso que eu estou te falando? É, sim, né? Então tá na competência 2 da ICF, construir esse espaço seguro aí. É, é, e sim, eu acho que todo mundo quer que exista isso, né? O que eu trago, né, e a meu ponto de vista, a minha perspectiva, é que o Action Learning trabalha muitas frentes ao mesmo tempo, né? Por isso que eu trouxe a comparação com as dimensões, os elementos aí das diferentes abordagens e os estágios, porque ele, no meu entendimento, consegue trabalhar diferentes dimensões, diferentes elementos ao mesmo tempo, né? Na mesma metodologia. E como as meninas falaram, a Simone, a Maricele, normalmente é uma reunião de 2 horas, que essa e que eu trouxe exemplo foi um exemplo fora da curva. Então, claro que não é numa reunião que a gente vai conseguir fazer esse ponteiro mover, mas como eu trouxe, eu acho que vivenciar isso, e você, como coach ontológico, sabe, né? Emocionalmente, não só cognitivamente, mas vivenciar isso como experiência, também faz diferença, né? Que isso, eu acho, para a pessoa fica assim, isso é possível trabalhar desse jeito, é possível resolver um problema trabalhando, né, neste tipo de ambiente, e não só no que a gente vivencia no dia a dia, vamos supor, né? Para mim, essa é uma diferença. Super. Obrigado. Imagina. Pessoal, agradeço super a participação de vocês. Beijo grande. A gravação daqui a pouco, amanhã já vai se subir para o YouTube. Beijos, obrigada pelas perguntas, pelas contribuições. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Boa Márcia. noite. Boa Obrigada, noite. Obrigado, Márcio. Obrigada, Obrigada. Boa noite. Márcia. Obrigada, Boa noite. Márcia. Boa noite, pessoal. Até a próxima, meus amigos.